materializar cada vez mais forte, cada vez com mais intensidade. Pessoas estão sendo promovidas, o favor do Senhor age, Pai, em nome de Jesus Cristo, com mais intensidade, Pai, nesse período, nessa estação sobre esse povo. Eu sei, Pai, porque nós temos falado, somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, e intimamente inspirados e totalmente guardados e protegidos. Obrigado, Pai, porque nenhuma arma forjada contra nós prospera, nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, Pai, como a Tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje nós estamos aqui, Pai, disponíveis para receber da Tua palavra, colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Deus é bom. Fique à vontade. Pode se assentar, cumprimenta quem está aí do seu lado. Eu quero encorajar você a crer que você está no melhor lugar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você está aqui, povo mais feliz da terra, aleluia. Eu gosto de lembrar que a gente é o povo mais feliz da terra, porque a Bíblia diz isso. No Salmo 1, a Bíblia diz que feliz é o homem, e essa palavra feliz, bem-aventurado, diz que nós somos o mais feliz da terra, pelo fato de a gente estar plantado em um bom lugar. E Deus, como bom agricultor, Ele sabe exatamente onde nos plantar, porque sabe que aquela terra vai ser favorável para colheitas futuras e abundantes na sua vida. Amém? Você está comigo? Então seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, você que vai fazer 6 anos que está vindo nesse lugar, em nome de Jesus, talvez você venha ouvir hoje as coisas que nós já falamos muitas vezes, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e quando ela é pregada, ela não volta vazia, mas ela vai, prospera naquilo que ela foi enviada, realiza o que tem que fazer, e depois volta para Deus. Amém? Está comigo? Hoje, eu saí do culto, da manhã, e aí a gente foi no supermercado comprar algumas coisas que precisava, e aí já era tarde, porque o culto acabou tarde, e a Maria disse assim, nossa, ir no supermercado com fome, tudo fica lindo, aleluia. E aí, o que vai determinar, então, hoje, se a palavra vai ser boa para você ou não, é a sua fome de Deus. Está comigo? Não é exatamente o tempero do cozinheiro. Dizem que o melhor tempero é a fome, amém? E quando a gente tem fome de Deus, um versículo, aleluia, quando é agarrado. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho aprendido nesse lugar a ser inspirado pelo Espírito, aleluia. Eu tenho tido algumas experiências que eu vou te dizer, cara, olha, ou você está pronto, ou você não está. Porque no momento de pressão só sai o que está dentro. E eu aconselho você a colocar para dentro a palavra, estar pronto e disponível até para se movimentar quando Deus falar, e também não se movimentar quando Deus não falar, para que a gente possa estar, como eu tenho dito, sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. O livro de Êxodo, no capítulo 33 e no verso 15, eu gosto de uma frase que Moisés disse para Deus, ele disse assim, então lhe disse Moisés, ele estava falando com Deus ali, ele disse assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu não sei quanto a você, mas se Deus não vai, eu não quero ir. Se Deus não vai estar lá, eu também não quero estar. Porque é um lugar onde Deus não está, mas você pode pensar, pastor, mas Deus não é onipresente, Ele está em todos os lugares? Sim, isso a gente não pode tirar esse atributo de Deus. Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas não significa que Ele vai se mover em todos os lugares. Aleluia. Porque a Bíblia deixa claro que Ele se move onde Ele é adorado, onde Ele é desejado e não onde Ele é tolerado. Então, alguns ambientes, o fato de a gente saber que Deus pode estar ali, mas não significa que Ele vai operar naquele lugar. Ele garante que Ele vai se fazer presente em um ambiente onde duas pessoas ou mais estiverem reunidas em seu nome. Reunidas em seu nome, não somente reunidas. Não significa que porque um monte de crente está reunido num lugar, que está reunido no nome de Jesus. Um silêncio, mas é uma verdade. Pode ser que um monte de crente se reúna num lugar para falar mal de outras pessoas. Não significa que Deus vai estar naquele lugar, se movendo naquele lugar. É isso que eu quero dizer. Amém? Está comigo? E assim, gente. Nossa, ficou quieto assim, né? De repente um silêncio, né? Põe para mim, Marcelo, aquela imagem aqui, por favor,
dos valores do ministério. Melhor, né? Vamos dar uma... Aleluia. Eu saindo do supermercado hoje, né, onde eu fui, eu passei na farmácia também. Desculpa. Para comprar um metiolate que a gente precisava, né, passar no meu cachorro, porque ele estava com um machucado na perna, né? Aí eu perguntei, né, para a moça lá da farmácia, assim, falei assim, vai arder? Daí eu falei assim, não, hoje não arde mais. Eu fiquei, nossa, que coisa, né? Tiraram esse prazer da gente, né? De ver arder, né? Porque a mãe da gente, a avó, ela gostava de vir com metiolate, assim, e aí às vezes nem passava, só o vidro já me assustava, aleluia. Né? Porque só da expectativa de que vai arder, parece que arde mais do que, né? E nem esses dias eu falei, se eu tomei uma injeção aqui, daí só aquele álcool que passa aqui primeiro já é o gelo da morte. Porque assim, nem a agulha chegou, mas só de passar você já... Ai, Jesus. Dá aquela segurada aqui, assim, meu Deus do céu. Não tem, pastor, tem medo de injeção? Não, que isso, pai. Não, mas né, você está entendendo. Cuidado, zelo, né, porque a gente é da fé. E aí eu fiquei pensando, né, eu falei assim, nossa, hoje o mundo está meio Nutella mesmo, né, porque assim, tiraram o prazer nem o metiolate não arde mais. Aquele ditado que a avó da gente dizia, pelo menos a minha avó falava quando ela ia passar, né, e ainda falava assim, não chora não, relaxa, o que arde cura, o que aperta segura. Não sei se você já ouviu isso, mas é ditado de vó. E aí estão querendo tirar até os ditados da avó, porque agora o que não arde pode curar também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, princípios da palavra não mudam. O mundo pode querer trazer algumas coisas, ficar mais moderninho, alguma coisa assim, mas a palavra de Deus não muda. E hoje, se você me autorizar, ou se não me autorizar também, eu quero puxar você para viver uma vida de fé. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, gente, como aqui Moisés, ele naquele tempo, ele já desfrutava de um GPS, que hoje a gente tem. Hoje, quando eu estava vindo para cá, geralmente no domingo, a Dutra fica muito lotada ali naquele pedacinho de Aparecida. Hoje ela estava parada. Daí, quando a gente viu que estava o negócio muito cheio, eu pedi para Maria ligar ali o Waze, né, para saber como é que estava o trânsito. E aí o trânsito já estava carregado, já estava até aquela pista ali vermelhinha, avisando que estava lotado. Agora, pensa comigo. Se a gente sabe que tem um satélite lá de cima, vendo tudo aquilo, está dizendo, cara, esse caminho aqui está cheio, não vai por aqui. Eu não vejo ninguém falando assim, não, acho que o GPS não sabe nada. Acho que o Waze está enganado, eu vou é por aqui. Então vai, se lasca bem muito. Mas Moisés já desfrutou aqui, porque no Velho Testamento diz que quando tinha uma nuvem que ficava lá, que guiava o povo, e Moisés estava sempre ligado, ele estava com as antenas espirituais ligadas, o Wi-Fi dele estava em dia, a conta estava paga, aleluia. E aí, ele não estava recebendo a ligação do 019, então ele recebia mensagens da nuvem Waze. Então ele ficava só de zóio na nuvem. O acampamento estava feito, imagina. Como é que não era? Montar tenda, arrumar toda aquela coisa. Aí de repente a nuvem começava a se mover. Bora, gente, a nuvem está se movendo. A nuvem não perguntava, olha, vocês estão a fim de sair? Vocês estão acomodados? Eu estou pensando em sair. Não, a nuvem simplesmente saía. E não se mover, quando Deus está se movendo, aquele lugar onde a gente fica é prejuízo. Então, o contrário também, se mover e ir para um lugar onde Deus não está indo com a gente, como Moisés disse aqui, se a tua presença não vai, é melhor eu nem ir. E Deus não tem um caminho de prejuízo para nós. Ele tem um caminho de bênção, de vitória, de sucesso. Pode ver, a nuvem estava guiando eles para onde? Para o abismo? Não, estava guiando eles para a terra prometida. Terra que mana leite e mel. Aleluia. Com fome é tudo gostoso, né? Falei assim, leite e mel, fiquei pensando, né? Nem sei se é bom ou não. Aleluia. Bom é. Mas enfim, vocês estão me entendendo, né? Então, a gente já colocou aqui, né? A gente tem falado dos valores, né? Põe o outro, Marcelo, também, que é a missão e a visão, por favor, antes desse. Nós temos uma missão, amém? E a missão, quando é dada, a missão cumprida. Amém? A missão nossa é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Isso aqui, Bud recebeu lá nos Estados Unidos, há mais de 40 anos atrás, veio para o Brasil, mas essa missão vai ser cumprida também com uma visão, que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Amém? E aí nós temos falado aqui, no próximo, Marcelo, por favor, a respeito dos nossos valores, né?
e a gente já falou aqui outros dias de outras coisas, mas hoje eu quero falar do primeiro. Eu sei que eu comecei talvez de trás para frente, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho aqui de vida de fé. E eu quero que você entenda algo, como eu falo sempre isso repetidamente. Esses valores não são valores do verbo da vida. Nós vamos ver que são valores de Deus, isso é valores da palavra, das escrituras sagradas, amém? E se a gente tiver sempre essas coisas assim, ali expostas para a gente não perder, a gente vai ver o que é importante valorizar ou o que não é importante valorizar. E aqui percebe que o que Deus valoriza, a gente vai ver hoje, não é simplesmente a fé, mas uma vida de fé. Vida de fé é diferente só de fé. Porque às vezes a gente, eu valorizo fé, eu acho até bonito uma pessoa ou histórias bíblicas que não são só histórias, são personagens reais, essas pessoas vivenciaram isso. Então a Bíblia é uma verdade, não é só uma historinha, isso aqui não é o Chico Bento, não é a Turma da Mônica, amém? E nem é o MCU aí, dos Vingadores, essas coisas. São pessoas reais, vivenciaram essas coisas. E Deus valoriza a vida de fé. Ele valorizou a vida de homens e mulheres de fé no passado e ainda valoriza hoje. Não é somente a fé, porque se for só a fé, a gente pode valorizar a fé do outro, mas a gente mesmo não vai estar andando em fé. Está comigo? A Bíblia diz assim no livro de Hebreus 11 e o verso 6, eu sei que talvez eu cite versículos assim que você sabe de cor já, mas eu encorajo você a pegar a sua Bíblia, ler ela, riscar se preciso for, porque quem é da fé gosta de ouvir sobre fé. Quem é da fé está disposto a ouvir de novo as mesmas coisas sobre fé, porque ele sabe que ele não sabe tudo a respeito daquele assunto. Essa história de que não, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei esse versículo, eu já sei essas coisas. Olha, cuidado com isso, porque isso pode soar como soberba. Amém? Está comigo? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé não vem pelo ouviu. A fé não vem por aquilo que você já ouviu no passado. A fé vem pelo que você está ouvindo hoje. Então o banho de ontem não serve para hoje. Precisa de um banho hoje para você não dormir sujo. Aleluia. Amém? Então você vai tomar hoje aqui um banho da fé em nome de Jesus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador dos que o buscam. Então, sem fé, esquece. Não tem como andar com Deus, não. Ou a gente decide andar em fé, ou a gente não vai andar com Deus. E andar em fé, às vezes, não significa que eu vim na igreja e estou andando em fé. A gente pode vir na igreja e estar incrédulo. Aleluia. Não, mas eu não falto um culto. Ainda assim pode. A gente vai ver hoje pela palavra que a gente pode estar num ambiente e não concordar com aquelas coisas e ainda assim estar fora do que Deus disse. Eu tenho aprendido algo sobre fé. Por exemplo, eu vim de um lugar que falava que Deus só escutava a gente se a gente orasse de madrugada. Não precisa levantar a mão, mas você talvez já ouviu essas coisas, né? Não, hora de madrugada que a fila é menor. Como se no Japão ninguém tivesse acordado, né? Aleluia. Agora, e às vezes a pessoa, não, pastor, eu orei a noite inteira. Eu fico até com vergonha, né? Meu Deus, o cara ficou a noite inteira orando, né? E ainda assim, olha como é que eu estou, está todo atribulado, com medo. E eu fico pensando, nossa, mas se você orou a noite inteira e ainda está com esse comportamento, você estava orando com quem? Você passou a noite com quem? Às vezes, gente, a gente vai precisar de mais fé para deitar a cabeça no travesseiro e dormir do que ficar acordado fazendo uma oração de desespero. Aleluia. Porque Deus não responde desespero, Deus responde fé. Não adianta chegar lá e ficar desesperado para Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, né? Faz alguma coisa. Fala, não, se mova pela palavra. Às vezes a palavra diz, rapaz, se você dormir em fé, a Bíblia diz que Deus acrescenta enquanto você dorme. Você consegue dormir? Você consegue crer que eu estou acrescentando na sua vida enquanto você dorme? Você consegue crer que eu, Deus, seu Pai, não dorme e eu estou trabalhando para você enquanto você está aqui descansando? Amém. Aleluia. Agora, como nós estávamos dizendo, se Deus se agrada de fé,
é só a fé que pode agradar a Deus, o que é de fato a fé? A Bíblia diz, né, que, ora, a fé é a certeza das coisas, de fatos, chega a dizer assim no livro de Hebreus, que nem aconteceram ainda. Mas se nem aconteceu, como que é um fato? É por isso que entra a fé agora, porque pode não ter acontecido no natural, mas para mim já aconteceu. Então, para mim, pela fé, já é uma realidade. Então, se já é uma realidade, já é um fato para mim. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: tendo, porém, essa palavra tendo, no original, o grego, ela é eco, que fala assim, né? Tá vendo? E a gente sabe que é um linguajar. Quem é da fé, a gente está falando de uma vida de fé, e não somente de fé, entenda. A gente sabe que o pessoal de Roseira lá tem essa linguagem, né? Quando que a gente sabe que é de Guará? Quando fala alguma coisa, axé, né? Axé, falou axé, é de Guará. Como a gente sabe também, falou eco, é de Roseira. E dependendo da entonação, a gente já falou isso aqui, né? Dependendo da entonação, do que é grande, pequeno, importante ou não, ainda tem, né? Eco, nego, aí já vai essas variações, né? E aí a gente sabe, passa eco, rapaz, é de Roseira. Então, a linguagem, a maneira de se comportar, o que crê, como faz, a gente sabe de onde é. Quando o pastor José Roberto falava para mim, não, se eu conversar 5 minutos com a pessoa, eu sei se ele está em fé ou não. Eu olhava aquilo e eu pensava, não é possível que ele consegue, cara. Hoje eu vejo que nem 5, consegue em 3. Em 3. Então, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, essa palavra tendo, eco, ela significa no original pegando, agarrando, segurando firme. Então, é tendo, porém, esse espírito da fé, agarrando esse espírito da fé. Pastor, você está querendo dizer então que a fé é um espírito, é uma entidade? Não, não é isso. Não estou falando que a fé é um espírito ou uma entidade. Eu estou falando que é de um espírito da coisa. Está entendendo? Sabe, já ouviu essa expressão, o espírito da coisa? Parece que tem gente que já entendeu o espírito da coisa. Tem gente que ainda não. E a fé é isso. É falar o que crê e não o que vê. Esse é o espírito da fé. Porque a gente sabe, como a Bíblia diz, que a gente fala o que a gente crê. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente pergunta para alguma pessoa, e aí, como é que estão as coisas? Rapaz, eu estou numa luta. É assim que você está crendo, em luta. Como é que está? Tem gente que até pergunta, como é que está a luta? Eu falo assim, a luta eu não sei. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então, assentado com Cristo nos lugares celestiais, eu estou vendo todo mundo aqui sentado. Eu acho que isso aqui não é uma posição de luta. Isso aqui é uma posição de reinado. Rei é que está assim. E a Bíblia diz que na nova aliança nós fomos feitos reis e sacerdotes. Reis para reinar em vida e sacerdotes para ministrar o Senhor. A luta que a gente tem que fazer hoje é para permanecer nesse lugar, assentado com Cristo. Porque tem um monte de circunstância, relatório negativo, querendo nos tirar desse lugar. Para fazer a gente se levantar e andar segundo o curso desse mundo, preocupado com as coisas. Quando Jesus já disse, não se preocupe com nada, lindão e lindona do rei. As coisas que todo mundo aí está preocupado, com o preço da carne, se vai taxar, se não vai, como é que vai ser ou não, isso aí eu dou de boa. Desde que você coloque uma prioridade na sua vida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vai ser acrescentado. Está comigo? Aleluia. Então, Romanos no capítulo 10, no verso 8 ao 10, diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que coisa interessante. Quando a gente aceitou Jesus, alguém pregou a palavra para nós, e aí porque alguém pregou a palavra, fé foi gerada no nosso coração,
seja na praça, seja numa igreja, seja pelo YouTube, eu não sei como que foi com você, mas alguém pregou a palavra, e essa palavra que foi pregada gerou fé no seu coração, a ponto de você falar, saiu pela sua boca, confessou Jesus. E entenda, às vezes a gente fala essa palavra confessar, dá a ideia de falar algo negativo, né? Fala, confessa, vai, o seu pecado, ou confessa um crime. Não, essa palavra confessar significa falar, concordar. Amém? Então, quando nós confessamos, cremos com o coração, e falamos com a nossa boca, e confessamos Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos salvação. O princípio é o mesmo. Se a gente crê que algo foi gerado no nosso coração pela fé, e confessar isso, tirou a gente do inferno, de uma dívida impagável, por que a gente não pode crer que confessar a palavra pode pagar uma dívida natural? O princípio é o mesmo. A palavra da fé que pregamos está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a palavra, quantos trouxeram a Bíblia? Pega aí. Levanta assim para mim ver. Pronto. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra, ninguém pode negar isso. Mas a Bíblia deixa claro que para andar em fé, a palavra de Deus ela tem que estar em 2 lugares, não somente debaixo do seu braço ou na sua mão, ela deve estar na sua boca. Se ela não estiver na sua boca, ela continua sendo a espada, mas uma espada embainhada. E uma espada embainhada, ela não corta. A Bíblia chega a dizer que a palavra é uma espada. E a boca fala, então a espada vai lá e só corta quando sai da boca. A gente precisa entender que quando a gente escuta a palavra, fé é gerada no nosso coração. Então eu recebo fé quando eu ouço a palavra, mas eu libero fé quando eu falo a palavra. Aleluia. Às vezes a gente lê esse versículo e acha que é só para quando a pessoa vai aceitar Jesus. Não, é só para quando ela vai aceitar Jesus, então ela tem que confessar. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa recebe salvação. Essa palavra salvação no original é sozo. Sozo envolve tudo. Cura, proteção, provisão, preservação. Isso é o sozo. Quando a gente confessou a Jesus, nós recebemos salvação, recebemos tudo isso. Eu gosto de lembrar que eu sou de um tempo que a gente comprava um CD, ou um disco, de vinil. Por causa de uma música, a gente tinha que levar todas para casa. Não, eu só gosto dessa. Hoje é fácil, a gente pode entrar na internet e baixar só aquela música. Mas houve um tempo que não, que para você ouvir aquela música, você tinha que comprar o CD que vinha todas. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe todo ele. A gente não recebeu só a salvação para um dia morar no céu. E a falta de conhecimento a respeito disso faz com que a gente não viva o melhor de Deus nessa terra. Quantos estão me entendendo? Romanos 1:16, dá uma olhadinha lá. Olha que interessante. Põe para mim, Marcelo, por favor. Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho. Essa palavra evangelho significa boas notícias. Paulo disse, eu não estou com vergonha do evangelho não, da palavra. Porque é o poder de Deus para a salvação. Olha só, o evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação. E quando fala salvação, não está falando só do céu, está falando de agora. Aleluia. Quantos aqui querem as contas pagas? Levanta a mão para mim saber. Oh, aleluia. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Já lembrou de confessar hoje? Pai, obrigado, porque dinheiro está chegando na minha conta. Aleluia. Ai, pastor, que absurdo falar isso. Vamos ver a Bíblia. O evangelho é o poder de Deus. Sozo, lembra? Salvação, chegou. E no sozo envolve provisão. Como eu disse, eu não lembro mais se foi quinta, se foi domingo, outro dia, eu disse, quando a gente acha um dinheiro perdido no bolso, ou em um bolso de uma blusa, ou na carteira, alguma coisa, a gente fica contente, não fica? Quem não fica quando acha 5 conto? 5 conto, gente. Nossa, achei 5. O que dá para comprar com 5? Nem açaí não dá, né? Um picolé, talvez, né? Pensa. Ah, mas já é um picolé, glória a Deus, velho. Aleluia. Você divide com amor, aleluia, né? Agora, o dinheiro, ele não é hoje mais seu, porque você achou, do que já era quando ele estava perdido. Ele perdido, ele era tão seu quanto é agora achado. A diferença é que a gente não sabia. E aí, porque não sabe, não desfruta.
Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a prática desse conhecimento vai trazer liberdade. Muita gente hoje vive cativa porque não sabe dos direitos legais que pode desfrutar da palavra. Continua aqui. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo mundo? Não, lógico que não. De todo aquele que crê. E quem crê, confessa, porque esse é o espírito da fé. E aí, como é que estão as coisas? Pastor, eu estou crendo, mas você está falando? Não, eu estou crendo, pastor. Sabe aquela coisa assim, eu já ouvi essas coisas. Pastor, eu estou crendo, mas... Você está crendo no que você vai falar depois do mais, e não no que você está crendo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A sua fé, a sua boca fala o que você crê. Não, eu vou, pastor, mas está caro, então vai continuar. Eu vou, vai chegar, não sei de onde, não sei como, aí chega. De todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, verso 17, olha que interessante. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele vive pela fé. A fé então não é uma temporada, a fé não é aberta a temporada de fé, vamos começar a confessar, vamos começar a crer que agora as coisas vão chegar e pronto, parou. Eu não lembro mais se era o Gugu, se era o Faustão, que tinha na televisão, que ele deixava a pessoa entrar numa loja com um carrinho de compra, e a pessoa tinha 1 minuto para catar tudo lá dentro, lembra? Ele falava, valendo, eu preciso sair desesperado, catando um monte de coisa, sabe? Fé não é isso. Não é uma temporada que se abre só para você ir lá e catar um monte de coisa, não. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, isso é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Por isso Deus valoriza a vida de fé, e não somente fé. Deus é um Deus de fé, Ele já sabe disso. A gente sabe que Deus é um Deus de fé pelo fato até de Gênesis prova isso. Gênesis diz o quê? A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí você pode dizer, nossa, pastor, Deus não está vendo o que eu estou passando? Lógico que está vendo, Ele está aí com você. A Bíblia diz, o fato agora de Deus estar aí com você e saber do que você passa, não significa que vai mudar alguma coisa se você não falar, porque a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo estava lá. Então só aconteceu alguma coisa quando Deus disse, e Deus não disse o que Ele estava vendo, Ele disse o que Ele queria ver. Ele viu, está sem forma e vazia, então Ele disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Por quê? Porque Ele disse. Então o Espírito Santo não pôde operar, agir, enquanto a palavra não foi enviada, enquanto a palavra não saiu da boca. E foi assim, a gente pode ver a continuação. Disse, haja luz, disse, haja firmamento, disse, haja isso. O livro de Marcos 11, se alguém disser, ergue-te e lança-te no mar para aquele monte, e não duvidar no seu coração, mas crer, aleluia, essa palavra aí, crer e receber, essa palavra no original é lambano, receber pela fé, creia, fale e receba, creia e lambano, essa palavra lambano é segurar com a mão, com a intenção de nunca mais soltar. Eu recebo, então agora porque eu recebi, eu nunca mais vou soltar aquilo que eu peguei. Pastor, meu Deus, como que uma palavra pode tirar um monte? Claro que pode, porque foi a mesma palavra que colocou o monte ali. E se foi a mesma palavra que colocou o monte ali, é a mesma palavra que pode tirar ele dali. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento de fé, em Números, no capítulo 13. Aleluia, uma história muito conhecida, você já sabe. Você é sabido de Bíblia. Marcelo, põe aí para mim o violão aí, por favor. Deixa eu indicar 2 livros aqui para você. Um é de Mark Hanks, O Espírito da Fé. O outro, são vários livros, né? Eu devia ter trazido também. Se tiver ali do Charles Capps, tem? Aí já procura ali também. Tem outro aqui do Scott Webb, Agarrando o Espírito da Fé. Esse espírito que a gente está falando hoje aqui, né? O espírito da coisa. Eu gosto de lembrar que Scott Webb fala nesse livro, ele fala nas ministrações dele, que esse espírito da fé, ele precisa ser agarrado. E ele só é agarrado
quando a gente escuta de quem tem esse espírito da fé. Porque às vezes, Selma, as pessoas até sabem como que fala, como que é, sabe até se mover. Se der uma oportunidade, vai aqui e vai falar os textos direitinho, mas na verdade às vezes não vive aquilo. Só fala aquilo porque está na frente dos outros. Ou então porque sabe que a Maria vai chamar a atenção. Aí perto né, de alguém, eu falo fé, eu estou, não, estamos juntos, estou crendo, está tudo certo. Mas virou as costas, saiu dali. Números no capítulo 13, a gente sabe que a história, vou ler o verso 2, vamos lá. Deus disse para Moisés assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Então Deus já estava com essa intenção de dar, já tinha dado, né, para os filhos dele. Aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora olha que interessante. Eu vou encurtar a história aqui para a gente ganhar tempo, tá? A Bíblia diz que 12 caras foram lá, 12 príncipes ainda, não era nem qualquer um, aleluia, 12 chefes, 12 líderes, 12 pessoas que são consideráveis. E aí eles ficaram lá 40 dias no resort da Terra Prometida, aleluia. Ó, quando a gente vai para um hotel e todos os dias tem café da manhã pronto e você não precisa lavar a louça, ou pelo menos escutar a sua esposa falar, nossa, eu vou lavar, rapaz, ó, já é uma benção, amém? Uma vez eu estive lá em Campina Grande, eu tomava café lá num hotel, aí tinha uma moça lá que fazia as tapioca pra gente, e ela falava, que jeito você quer? Era só chegar na fila que dava para você colocar o que você quisesse, ovo, carne, e lá tinha um monte de coisa, né? Tinha até bucho, né? Assim, mas Deus me livre. E aí, eu falei para ela um dia, eu falei, nossa moça, eu queria que você fosse para casa também para fazer o café lá, né? Porque fica uma outra realidade, né? Quando a gente chega em casa. Agora, entenda, Deus pediu para que esses 12 fossem lá e vissem a terra prometida, para eles verem o que Deus tinha dado para eles. Terra boa, mana, leite e mel. E aí, quando eles voltaram, depois de 40 dias lá naquele resort, com tudo pago, ainda trouxeram uma lembrancinha da terra prometida, aleluia, né? E aí precisou de 2 homens para carregar umas lembrancinhas. A gente lembra da uva, mas eles trouxeram outras coisas também. Trouxeram figo, trouxeram talvez um pingente, né? Sei lá, brincadeira, pingente não tinha não. Mas trouxeram algumas coisas boas lá da terra prometida. E falaram para o povo. Olha o que diz, o verso 26, de Números 13. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Entenda isso agora. Eu quero que você entre na história aqui. Eles falaram não somente para Moisés, não somente para Arão, mas falaram para toda a congregação. É como se desse o microfone para eles e agora vocês vai, conta aí como é que é lá. E começaram a contar para toda a congregação. Aos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz deram-lhes conta. A eles e a toda a congregação, e lhes mostraram-lhes o fruto da terra. E aí eles começaram a relatar para Moisés, a terra é top, é isso mesmo, tal, não sei o quê. Só que mais, né, aquela coisa, mas tem uns caras grandes lá. Agora é interessante que assim, Deus, ele já tinha dito que ia dar a terra. E terra boa, gente, vai ter gente grande lá cuidando. A terra não estava largada, é por isso que era boa. Porque tinha alguém cuidando, está comigo? E aí, essa fala deles, de inflamar o povo, eles chegaram a dizer assim para ele, 10 deles, né? A gente não vai conseguir, porque eles são muito grandes, eles são muito fortes, são muito poderosos. Sabe o que está rolando aqui, Moisés? Ó, a gente diante deles, a gente é como um gafanhoto para eles. E quando eles diziam isso, essa era a fé deles. E porque eles falaram isso, eles colocaram esse tipo de crença dentro do povo. Quando a gente escuta Deus, a gente começa a crer em Deus. Quando a gente escuta o diabo, a gente começa a crer no diabo. Se você já teve a experiência de pesquisar no Google aí, air fryer, estou só chutando assim, tá bom? Bota aí, air fryer top, de 200 litros, para você fazer um churrasco na air fryer. Pode saber, a próxima vez que você abrir Facebook e Instagram, vai começar a vir propaganda de air fryer para você. Porque aquilo que você pesquisa, que você coloca diante dos seus olhos, começa a vir depois.
Todas as vezes que a gente deixa a palavra diante dos nossos olhos, a palavra, ela vai começar a mandar mensagens para você também. Rapaz, você vai conseguir. Rapaz, já deu tudo certo. Vai lá e toma posse mesmo. É seu. O problema é quando a gente só pesquisa o que Satanás fala. E aí quando começa a chegar a mensagem de Satanás, tipo, não dá, faliu, já era, você não consegue, você é pequeno. É isso. Agora, o comportamento de dois lá, Caleb, pensa num bichinho. Ele fez o povo calar, ele deu aquele berro, né? Eia, pode parar, gente. Chega, não é assim não. A gente vai subir, o verso 26, olha só, verso 30, perdão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos. Fala assim comigo, possuamos. Fala de possuir a terra. E daqui a pouco eu vou chegar aí para explicar essa palavra. Ele disse: subamos e possuamos. A gente vai ver no capítulo 14 de Números, olha que coisa interessante. Capítulo 14 de Números, e no verso 21. A gente vai ler do 21 ao 24. Olha o que Deus disse. Depois de já ter acontecido algumas coisas lá, o povo realmente bateu o pé e falou: a gente não vai conseguir, não vai dar certo. E aí Deus dá aqui essa sentença, diz assim: porém, tão certo como eu vivo, Deus falando isso daqui, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, oh aleluia. Pensa comigo, gente, o livro de Tiago chega a dizer assim, que a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Só que o texto não começa aí. O texto diz que a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge. O que é se sujeitar a Deus? É se sujeitar à palavra. Quando sabe que Deus é mais sabido que a gente? Então, se Deus diz que vai te dar, é porque Ele vai te dar. Acabou. Eu não tenho dinheiro, mas eu não sei como é que vai ser, mas vai ser. Se a nuvem está se movendo, gente, eu vou atrás da nuvem. Na verdade, não é nem atrás, eu vou embaixo dela para ter a proteção. Enquanto ela estiver indo, eu estou indo. Na hora que ela parar, eu paro. Esse é o meu cuidado. Continua aqui, verso 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, eita glória, Deus chega a dizer lá em Hebreus, ele chega a dizer para Abraão, cara, eu não tinha ninguém superior por quem jurar, então eu jurei por mim mesmo, Abraão, você vai ser pai. Sabe quando a gente jurava, quando a gente era criança, né, estava lá brincando, assim, não, eu vou fazer alguma coisa, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha avó, eu juro pelo que é mais sagrado. A gente, quando vai fazer um juramento, a gente coloca algo, né, assim, que é para a pessoa acreditar. Deus, quando ele prometeu o filho para Abraão, ele não tinha nem alguém maior, ele disse, rapaz, eu estou jurando por mim mesmo. E aqui ele está dizendo, essa terra que eu prometi com um juramento que eu ia dar, vocês não estão crendo. E aí ele diz, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. 24, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Uau! Que espírito que é esse que estava nele? Então Caleb estava possuído? Estava endemoniado? Não, ele estava com o espírito da fé. O que é esse espírito da fé? Eu posso estar vendo algo que é difícil para mim, mas ainda assim eu creio em Deus e eu falo o que Deus fala. Entende? Uma vida de fé é isso. A vida de fé vai promover para nós, eu sei que a gente vai ter momentos difíceis na vida, mas a gente não fica prostrado naquele momento difícil. Eu ainda assim creio na palavra. Eu posso não saber como que vai ser o escape e de onde vai vir, mas ainda assim eu não verbalizo a descrença. Eu não verbalizo, porque quando eu verbalizo a descrença, eu estou plantando uma semente de descrença, e aquela semente vai brotar. Porque a Bíblia diz que a palavra é a semente. O livro de Provérbios chega a dizer que de tudo que o homem planta, ele vai colher. Provérbios 18, 20, se eu não me engano, também fala. Põe para mim, Marcelo, por favor. Olha o que diz. Do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios se satisfaz. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eu vejo as pessoas indo no carrinho de lanche, por exemplo. Você consegue pedir exatamente o que você quer. E achar ruim se vem do jeito que você não gosta ainda. Tinha um tiozinho lá em Guará,
que a gente comia lanche, eu e a Maria lá, nossa, muitos anos, né? E aí ele chamava tio Chico, né? E a gente brincava, porque lá você podia chegar e pedir, né? Eu quero sem maionese, ou sem cebola, sei lá, alguma coisa assim, e sempre vinha o mesmo. Ele nunca tirava nada. E aí, assim, e ele prestava atenção, sabe o que era interessante? Ele ficava ali no carrinho, era um carrinho na porta da casa dele, assim, ele ficava prestando atenção, eu falo, tio Chico, ó, o meu é isso, dela é sem torrar o pão, do jeito, ele assim, tá, pode deixar, e vinha todos igual. Mas era gostoso, tá? Mas tudo bem, mas Deus não é o tio Chico, tá comigo? A gente vai comer daquilo que a nossa boca produz. Eu nunca vi ninguém chegando para o tio Chico falando, tem uma carne podre aí, pode ser aquela estragada, cheia de bicho, daí que eu como. Mas quando a gente fala incredulidade, a gente vai ser obrigado a comer daquilo que está falando. Então em Caleb havia outro espírito. Que espírito que é esse? O espírito da fé. Vou continuar. Quem lembra do nome do outro? Que eram 12. E aí Caleb eu já citei. Qual é o outro que também não se prostrou lá? Quem lembra? Josué, pronto. Qual é o nome dos outros 10 agora? Ninguém lembra. A gente só lembra de Josué e Caleb. Porque é só quem anda em fé que é lembrado. Só quem anda em fé que precisa ser citado. Os outros 10 não tem nem nome. Não precisa citar nome de incrédulo. Incrédulo, é tudo igual. Está comigo? Agora olha o que aconteceu com Josué. Números no capítulo 27, no verso 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés, quando Moisés vai levantar Josué: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Uau, que Espírito? O Espírito da fé. Pastor, por que fulano foi escolhido? Porque ele tem mais habilidade? Às vezes não. Às vezes é só porque ele conseguiu pegar da visão e consegue colocar em prática. Eu posso não saber como vou fazer, pastor, mas vai chegar habilidade, graça e favor, nós vamos realizar. Esse é o espírito da fé. Essa semana, ó, graças a Deus, está aqui, ó, o Ronaldo e a Isabel estão à frente do louvor. A gente estavam crendo aí para algumas coisas acontecer, né, Bel? E aí, a Bel essa semana ouviu um não. Ninguém gosta de ouvir não. Eu também não gosto. E eu só repassei o não que eu recebi, né? Assim, ó, matei no peito e ó, tu, recebe aí, aleluia. Agora o que eu acho interessante é, ai, falou não, então quer saber, não quero mais, não vou participar mais do louvor, não é isso, não vai dar certo. Olha, a gente queria até fazer, mas não vai dar certo. Não vai assim, não, qual foi o comportamento? Não deu para agora, mas vai dar para depois. Algo a gente precisa entender que se não chegou agora, não é que nunca vai chegar, foi adiado só. Aleluia. E eu faço com o que tem na mão. Mas algo vai acontecer. Quem é da fé está pronto para fazer e está falando fé, independente se já viu ou não. Quantos estão me entendendo? Agora, interessante algo. A gente vai ver aqui que Deus escuta o que a gente fala. E a gente já viu pelo verso 26 de Números 13, que aqueles 12, os 10, né, perdão, falaram em público. Né? Diz que eles juntaram lá Arão, Moisés e toda a congregação. Então Deus ouviu o que eles falaram em público. Está comigo? Agora abra comigo no livro de João, no capítulo 20, no verso 24 ao 27. Quantos estão entendendo alguma coisa? Aleluia. Verso, deixa eu ver que hora que é. Jesus, amado. Verso 24. Ora, vou correr agora, tá, gente? 1, 2, 3 e já, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Percebe? Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Olha a importância, falta no culto para você ver. Aleluia. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, olha só, uma semana depois, olha a importância de não faltar num culto. Você corre o risco de ficar incrédulo uma semana. Porque algo aconteceu ali quando eles estavam reunidos, aí Tomé faltou. Aí só 8 dias depois, ó, no outro domingo, no outro culto, passado 8 dias, estavam outra vez reunidos aos seus discípulos,
os seus discípulos, e Tomé com eles. Hoje ele veio, aleluia. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Shalom, né? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora, percebe algo. Quando aconteceu a primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá. Tá certo? E aí o que aconteceu? Depois Jesus saiu, os discípulos foram falar com Tomé. Nossa, cara, Jesus esteve aí, aconteceu, tal, você faltou no culto, foi uma benção. Pensa, aquele dia o pastor estava inspirado, mas você faltou, mas não tinha YouTube naquela vez. Não, eu vou puxar no link. Não gravou, cara, aquele dia não gravou, cara. Então semana que vem eu vou no culto, não vou faltar não. Aí ele foi. E aí quando eles estavam conversando entre eles, Jesus não estava. Está comigo? E quando Jesus aparece de novo naquele lugar, Tomé, ele não cita de novo aquelas palavras. Mas Jesus disse para ele, vai, põe a mão aqui, bota a mão aqui. Vai, menino. E seja crente, não incrédulo. Como que Jesus já foi direto em Tomé, se Jesus não estava lá para ouvir, quando Tomé disse? Porque Deus escuta quando a gente fala em público, mas Deus também escuta quando a gente está na rodinha de amigo. Então não adianta falar fé na igreja, falar fé na frente do pastor, na frente da Maria, para que não seja repreendido, quando em todos os tipos de conversa a gente vai falar incredulidade. Por isso é uma vida de fé. O justo vive pela fé. O justo não fala fé só na frente de alguém para não ser repreendido, ou quando ele quer adquirir alguma coisa. Outra coisa, Deus escuta no secreto. Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 25 ao 27, diz assim: E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus, porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Olha o que diz, murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, o Senhor tem ódio de nós. Murmuraram na tenda. Então Deus escuta em público, Deus escuta quando a gente está na rodinha de amigos, mas Deus também escuta quando a gente fala sozinho. Então não adianta essa história de não, na frente do pastor, ou até na frente daqueles, que também agora começaram a me repreender, igual o pastor, também já não falo mais perto deles, e agora eu vou falar sozinho. Vai dar certo não. Deus está escutando também. Está sendo verbalizada essa incredulidade. Eu acho interessante uma história de 2 Reis, no capítulo 6, e eu vou contextualizar isso aqui bem rapidinho. Todas as vezes que o rei lá queria matar o povo de Israel, aí Deus falava com o profeta a respeito da estratégia do rei inimigo, e aí o profeta chegava no rei de Israel e falava, cara, não vai por aqui não vai rolar, porque eles estão marcando uma emboscada ali, então é melhor dar a volta por aqui, beleza? E aí o rei inimigo ficou chateado. Eu falei, não é possível, deve estar rolando algum complô aqui, deve ter alguém aqui que vira casaca, que é cagueta, sabe esses nomes assim? Porque todas as vezes que eu vou lá pegar o povo de Israel, eles já estão sabendo e aí não estão lá. Eu quero saber agora aqui, quem é que está caguetando a nossa estratégia aqui. E aí, no verso 11 de 2 Reis 6, diz assim, então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, olha só, estava lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Aleluia. Então não adianta. Vida de fé é vida de fé. Desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir. Deus está escutando até as coisas que a gente fala sozinho no quarto. Aleluia. E não adianta a gente vir aqui, correr, dar uma carreira, falar fé, as coisas vão acontecer, eu creio, o pastor vai chegar, tal. E aí quando está sozinho, fala assim, cara, não sei se vai dar não. Porque deixa eu te falar uma coisa, é uma verdade, quando a gente recebe palavras nesse lugar, pode ver, às vezes você chegou até meio murcho, mas só de saber agora que Deus está assim, eu percebo algumas pessoas já, é isso mesmo. Chega até meio assim, né? Mas daí começa a ouvir fé é gerado no coração, daí já começa,
Deixa o diabo agora, aleluia. Deixa ele. Vou dar uma bênção, né? Aleluia nele, e aí vai. Olha só. Não adianta a gente falar aqui, porque quando a gente sair, o diabo vai montar na cacunda mesmo. Ele vai dizer, não vai dar certo, não é bem assim não. Ó. Você está achando o que da vida? Você acha que ia ficar só falando? Não, não é só falando. Porque a gente vai ver algo aqui interessante. 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Então aí não cabe a mim agora, examina você aí, sabendo hoje o que é fé, se você está andando em fé ou não. Aleluia. Vou te mostrar um exemplo prático do que é, para a gente saber se a gente está andando em fé ou não. Tá? Existe uma diferença de propriedade e posse. É diferente. Propriedade é determinada por quem pagou o preço por aquilo. E posse é determinado por quem possui aquilo. Por exemplo, meu carro. Eu possuo o meu carro, mas ele não é meu, ele é do banco. Está comigo? Se eu parar de pagar, o banco toma. Então o carro não é meu, o carro é do banco, mas está de posse minha. Quantos aqui já emprestaram o carro de alguém? Você usou, você estava de posse, mas não significa que era seu. Amém? É isso? A posse, ela é determinada por quem está usando. A propriedade é determinada por quem pagou o preço. A Bíblia diz que Deus, ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Mas quem vai ter a posse do ouro e da prata, somos nós aqui na terra. Mesmo o ouro e a prata sendo dele. Está comigo? Se o ladrão roubar o seu carro, não vai acontecer em nome de Jesus, tá bom? É só hipoteticamente um exemplo. Ah, pastor, você está falando, agora você fala isso, agora vão roubar. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Se o ladrão roubar o seu carro, ele é dono do seu carro? Não, ele só está de posse do carro. Mas não significa que ele é dono. O dono é você. Tanto é que você pode chamar a polícia, se achar lá, o que vai provar que é seu? O documento. Você tem aí o documento, a escritura. Agora, para provar, a sua Bíblia diz o que é seu, o que não é. O livro de Isaías, no capítulo 57, no verso 13, diz assim: quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Levá-los-á o vento, um assopro, os arrebatará a todos, diz aí. Mas os que confiam em mim, herdará a terra e possuirá o seu santo monte. Quem confia em Deus, entenda, vai possuir. E possuir não significa que você vai pagar um preço. Não significa que você vai comprar. Você tem aquilo que você confessa. E a confissão traz a posse e não a propriedade, porque ainda continua sendo de Deus. Percebe o que Caleb disse? Números 13 e 30. Põe aí para mim, Marcelo, por favor. Olha que interessante o que Caleb disse. Alguém que Deus considerou que era um homem que estava andando no estilo da fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos. Ele não disse que a gente ia pagar um preço, ele não disse que tinha que sair do bolso, mas ele disse que ele ia possuir. Vocês estão entendendo? A propriedade é de Deus, mas a posse é sua. É um direito legal seu. Aleluia. Olha que interessante. Você tem carro, Ronaldo? Tem? Vem aqui, por favor. Olha que coisa. Eu perguntei para o Ronaldo se ele tem carro. E você disse que tem. Você está vendo o carro aqui? Dá uma buzina aí para me ver. Cadê? Dá uma acelerada aí para nós ver. Gastar 20 conto, aleluia. Uma acelerada aí, né? Então, ele tem um carro, mas não está com ele. O fato de ele ser, a propriedade ser dele,
mas ele não está de posse agora. Mas você consegue descrever o carro para mim? Você consegue dizer? Cor, fala que cor que é, que jeito que é. Cinza chumbo. E o que mais que tem no carro? É completo, 4 portas, 2.0. E anda bem, hein? Que marca que é? É GM. Obrigado. Agora, olha que interessante. Não está com ele aqui, mas ele consegue descrever detalhes de algo que não está com ele aqui. Você consegue entender quando a gente realmente possui? Mas, pastor, ele tem um carro. Tá, tudo bem. E você não tem a salvação, o sozo? Você não tem a provisão? Você consegue descrever como é? Agora, o que eu acho interessante é que ele está dizendo que tem. E se eu te pedir para você me levar até o carro, você me leva? Pronto, obrigado, pode sentar. Olha que coisa. Alguém que tem noção exatamente do que tem, ele está dizendo, ele consegue descrever que jeito que é, consegue descrever como é. E se eu continuar andando com ele, eu vou chegar até o lugar onde está aquilo que ele disse que é dele. Quem está pegando? Aleluia. O problema é que a gente para em andar com Deus. Quando Deus disse, eu tenho, rapaz, está aqui comigo, eu consigo descrever para você. Só vem comigo. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Amém? Ó. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Hoje talvez está gerando fé no seu coração para você crer nisso. Aleluia. E aí, porque você está crendo nisso, você vai começar a confessar isso. Agora, só não para. Porque a insistência, perseverança nisso, vai fazer com que você tome posse disso. Só precisa continuar andando junto. É que eu parei de perguntar, mas a gente poderia falar mais a respeito do carro do Ronaldo, e se eu andar com ele, eu vou chegar lá até o carro, vou dirigir, vou andar, e está tudo certo. Então, isso é a diferença de propriedade e posse. Quantos estão me entendendo? Só mais um exemplo aqui para a gente encerrar. Lucas, no capítulo 13, e no verso 10, olha o que diz. Aleluia. Às vezes a gente já escutou tantas vezes essas coisas. E aí para de crer, para de fazer, porque talvez algumas coisas ainda não aconteceram, mas deixa eu te dizer algo. Você não para não de confessar, de crer naquilo enquanto não acontecer. Porque Caleb, ele tomou posse mesmo daquela terra prometida 40 anos depois. O bichinho já estava com 80 quando ele foi possuir a terra. E eu não quero chegar nisso. Quero tomar posse antes, amém? E a gente poderia até falar mais a respeito e dizer que ele não tomou posse mesmo antes, porque tinha uma ruma de gente lá que não andava junto, e então acabou atrasando as coisas deles lá, amém? Se todo mundo tivesse pego junto lá, quando precisava, eles tinham herdado a terra lá quando Caleb tinha 40. Mas porque um monte de gente não foi, aí ele teve que esperar 40 anos para receber. Mas o que eu acho interessante é que ele com 80 anos, ele disse para Deus, Deus, ó, de verdade, eu estou com a mesma expectativa, eu estou com a mesma força do que quando eu tinha 40. 40 anos, gente, esperando. E aí, às vezes, tem gente que, sei lá, 2 meses confessando a palavra, já acha que não dá certo. Ou porque falou uma vez, e aí já acabou. Ai, não, chega, acabou para mim, acabou a minha vida. Não, que acabou, nem começou ainda. Nem começou ainda. Eu gosto de lembrar, quem assistia Topa Tudo por Dinheiro, você lembra? Isso é antigo. Silvio Santos, aleluia. Porta da Esperança, né? E aí eu me lembro que tinha uma prova lá que o Silvio Santos fazia, que era do prego. Eu não sei, acho que tinha que martelar o prego, né? Eu não sei quantas batidas era. 3 batidas? E aí era engraçado ver, né? Tinha gente que errava. Agora, o Silvio Santos dava 3 oportunidades. Agora fala para mim, quantas vezes eu preciso bater num prego para ele entrar na madeira? Depende, a Maria disse. Depende do quê?
da habilidade de quem está lidando com o martelo. Você concorda? Alguém que nunca fez, talvez precise de muito mais batidas. Agora, alguém que é mais habilidoso, consegue com uma. Então, em quantas vezes, pastor, eu vou conseguir, através da confissão da palavra, aquilo que eu estou confessando? Não sei, depende da sua habilidade. O problema é que a gente se compara, talvez, com grandes homens de Deus. Quando eu olho para a vida do meu pastor, por exemplo, eu falo, rapaz, como é que ele consegue tudo isso? Como é que é assim? Mas, cara, há quanto tempo ele está lidando com esse martelo? E aí hoje ele consegue, pá, uma martelada, o prego voa até atravessa. E eu ainda estou lá, já acertei o dedo. Mas não é que dá certo. Não é que dá certo, a gente só precisa ter mais jeito com o negócio. Quando estão me entendendo? Confissão da palavra é isso. É a gente falar o que crê. Não tem segredo, gente. E outra, o momento de pressão chega, a gente tem que estar pronto. Quero encorajar você a estar pronto. Tá bom? Pronto para o que deve é. Teve uma vez que a gente combinou aqui, eu já estou encerrando já, de verdade mesmo. É que agora o louvor não vai subir hoje mesmo, então pronto, né? Aí, ó. Mas domingo que vem vai, né? Em nome de Jesus, amém. Tá bom. E aí eu combinei com uma pessoa aqui que ela ia ministrar a palavra, tá certo? E aí, como a gente não tinha ainda falado, eu achei que estava tudo certo na minha cabeça. Falei, ela vai ministrar a palavra, né? Então tá de boa. E aí eu me lembro que no dia, eu fiquei sentado ali na mídia, lá junto com o Marcelo e tal, e a pessoa tá ali, né? Aí, assim, ela chegou e foi lá fazer as coisas dela, tá? Eu só olhei e falei, chegou agora, né? Mas tá bom. Aí, acho que foi o Marco, né, que estava falando aqui a respeito disso, minha oferta. Aí, daí deu aquele negócio, daí a pessoa falou, meu Deus, sou eu mesmo, quando ele chamou. Aí eu olhei para ela e falei, era. Ela falou assim, não, mas eu achei que não era. E você não confirmou. Aí, sabe quanto tempo eu tive para preparar a mensagem? O tempo de sair dali onde o Marcelo está, para chegar aqui. Aleluia. E se não tem nada dentro? Vou chegar aqui e falar assim, gente, não vai ter culto, porque eu não preparei nada. Você acha que a circunstância vai esperar você preparar alguma coisa? A circunstância não espera a gente preparar nada, não. A circunstância aparece. Então, por isso que o pastor José Roberto sempre diz, estuda, não para ministrar, porque Deus não está interessado em uma performance no culto. Nossa, como ele foi bem na performance. Não, estuda para viver. Porque você nunca sabe quando você vai precisar. E aí eu achando que já estava tudo certo, agora eu aprendi. Se eu peço para alguém ministrar, eu confirmo com a pessoa no dia. Aí aconteceu também, já aconteceu, lógico. Chegou no dia, eu falei com fulano, fulano, tá tudo certo, você que vai ministrar, né, hoje, né, de manhã. Tá tudo certo, pastor, pode deixar comigo, tranquilo. Mais de 6 horas da tarde, o culto é às 8, a pessoa liga, não dá, ele está pipocado, ele não vai. E aí? Não tem culto também? Como é que faz? E se não tem nada dentro? Sai o quê? Não, rapaz, se aparecer circunstância, eu já sei o que eu faço. Eu ligo para o pastor. Né? Não, eu tenho o zap do pastor. Então, assim, o zap do pastor resolve. Não, tem coisa que o zap do pastor resolve. Tem coisa que não. Tem coisa que é você que tem que dizer por dentro. Eia! Subamos e possuamos. Porque tem coisa que eu não vou possuir para você. Mas é a sua confissão. É a sua confissão de fé que vai trazer. Hoje eu bati o recorde. Eu estava falando ali para o Ronaldo e para o Marco. Eu estava lá no culto em Guará. E aí eu já disse, né, que o pastor José Roberto sempre nos chama assim na hora. Quando ele fala que é pra gente, ele fala assim, daqui 2 músicas tá acabando, você sobe e fala. Não tem essa de, não, pastor, mas eu não preparei nada. Eu não tem essa não. Hoje ele bateu o recorde. Eu estava ali no fundo, que daí estava tendo lá ia ter o dízimos e ofertas lá na igreja, e eu fui lá pro fundo, né, que eu vou mexer nas maquininhas lá do fundo, né. Aí eu vi que o pastor Wellington desceu e ninguém subia, né, eu estava lá no fundo assim, né, olhando, né, fazendo o que eu estava fazendo. Aí eu vi o pastor assim, olhando assim, daqui a pouco ele, é o dízimo de oferta, agora chamou, Romeu, vem aqui, vai lá falar. Vai lá. Eu penso, e se a gente chega e fala para ele, não pastor, eu não sei. Como assim não sabe? Você não é crente? O pastor então, né, pelo amor de Deus, né, mas tá bom, né. E você, lindão e lindona do rei? Quando aparecer a circunstância para você, vai sair o quê? De dentro. Quando a pressão mesmo te apertar,
Porque pressão vem. A pressão vem. Não tem jeito, não. O pastor José Roberto sempre diz, o dia mal chega para todo mundo. A diferença é como ele nos encontra e onde ele nos encontra. Eu ia ler Lucas 13, mas nem vou nada. Eu só vou citar aqui. Lucas 13, no capítulo 13, do verso 10 em diante, conta de uma mulher que estava encurvada há 18 anos, sofrendo horrivelmente. 18 anos, gente. Pensa, quase a minha idade. (18 anos de crente, né? Aleluia. Pensa. Aí pensa, 18 anos sofrendo. Quando Jesus chega lá no sábado e cura aquela mulher, aí os fariseus ficam, nossa, por que curou no sábado aquela coisa? Nem pode no sábado, né. Aí Jesus fala, cara, faz 18 anos que essa mulher vem aqui na sua igreja e você não faz nada. Aí agora porque ela é curada no sábado, você vai achar ruim? Quem aí que tem uma ovelha ou um cabrito, sei lá, preso em algum lugar, não vai lá e solta dia de sábado? Essa mulher também. E aí ele cita algo que é interessante, ele diz, ela, filha de Abraão, ela tem o direito de ser livre. Quando ele diz ali, filha de Abraão, ele cita uma herança, que ela tinha direito, mas não estava desfrutando. Então percebe, ela tinha direito de posse daquilo, mas não tinha. Quanta coisa a gente como crente tem o direito de posse, e não está na nossa mão. Eu falo isso para mexer com você mesmo. Porque tem hora que eu fico com raiva de mim mesmo. Quando a gente quer, às vezes, abençoar alguém, ter alguma coisa a mais para poder promover e não pode. A gente passou aqui, nem lembro mais quanto tempo, 1 ano e pouco construindo esse galpão aqui no fundo. E aí, ontem a gente estava aqui na obra, não teve churrasco, viu? Porque não teve carne dura dessa vez. E aí a gente estava ali mexendo, estava eu e o Marcelo, daí o Marcelo disse que veio uma ideia de alguém e disse, rapaz, em vez da gente alugar a casa aqui do fundo e fazer o departamento infantil ali, por que a gente não constrói mais ainda no fundo lá e faz um departamento infantil maior, amplo, né, de 2 andares? Eu falei, rapaz, interessante. Na hora eu gostei da ideia, mas já veio pensando, nossa, todo sábado trabalhando de novo, meu pai do céu. Nem acabei esse daqui ainda. Pensa. Mas gostei da ideia. Mas eu sei também que a gente talvez não possa construir aqui no fundo, porque tem uma lei municipal aqui, e aí desse terreno especificamente, que a gente tem que deixar um espaço desse terreno que não pode ser edificado, não pode ser construído. Tá certo? Por isso que quando a gente pensou em alugar a casa do lado, foi para que a gente ainda mantenha o terreno sem construir nesse pedaço. Mas eu vou procurar saber. Porque parece que tinha algumas coisas mudando aqui na cidade, de leis municipais, e se puder, eu gostei da ideia. Mas vai ser mais fácil, viu, Marco? Em nome de Jesus. Vai chegar dinheiro. Quantos creem que vai chegar dinheiro? Para mim não precisar ficar vindo aqui todo sábado construir, e a gente paga alguém para fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Porque eu só preciso crer e confessar com a boca. Amém? E quando a gente sabe que é direito nosso, agora a gente fica grandão. Rapaz, é meu direito isso aqui. Então agora eu vou lá e vou exigir. Ou quem nunca foi no banco exigir um ressarcimento, exigir a devolução de uma compra indevida, exigir alguma coisa porque era seu direito. É a mesma coisa, é seu direito viver bem, crente. É seu direito andar em saúde divina. É seu direito desfrutar do melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o que eu preciso? Primeira coisa é querer. Muda a chavinha aí no querer. E depois é ouvir. E ali ouvir está ligado a praticar. Então eu quero agora, eu ouço Deus e vou praticar isso. Por isso Hebreus 11,6 diz, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É necessário a gente ter uma expectativa em Deus, de grandes colheitas, de que ele se torna galardoador. Não adianta chegar para Deus assim, não, eu não quero receber nada.
Não, você deve ter, a Bíblia diz que é necessário, tem que ter uma expectativa de que Ele vai te dar alguma coisa, de que Ele vai te presentear, de que Ele vai te favorecer, de que Ele está se movendo a nosso favor, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Sabe, a gente poderia falar muito mais a respeito de fé. E aí eu vou encorajar você a receber hoje. Marcelo, a gente tem aquela música aí do Jeová Jireh? Põe aí para mim, por favor. Se a gente for ver o livro de Marcos, no capítulo 11, a Bíblia diz assim que Jesus, quando ele fala lá do monte, é porque ele passou e falou com a figueira. E falou com a figueira seca desde a raiz. Eu nem vou entrar no mérito da questão aqui, por que era aquilo, que não era, porque não vai dar tempo não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus ele falou com a figueira, virou as costas e saiu andando. Ele não ficou esperando o resultado da palavra. Quem é da fé, fala e anda. Amém? Ele não fica esperando, deixa eu ver se vai acontecer. Não, a fé fala e agora já sai andando, porque tem certeza que vai acontecer. Outra coisa, quando Jesus falou com a figueira secou desde a raiz. Então a fé, ela vai na raiz do problema. Quando a gente fala fé, a gente seca a raiz do problema. Então se a raiz do problema já estava seca, era questão de tempo até as folhas começarem a secar. Porque secou primeiro a raiz. Por isso os discípulos só foram ver no dia seguinte. Amém? Está comigo? Então eu encorajo você agora a fazer dessa canção a sua oração. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor. E outra, o texto de Marcos 11, 23 fala que se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Gente, primeira coisa, eu preciso falar com a minha boca, e eu não duvido onde? No coração. Eu posso até duvidar na mente, no raciocínio, e ficar pensando como que vai ser, mas no coração eu não duvido. Muita coisa que eu confesso, eu não sei de onde vem, mas no coração eu não duvido. Mas o fato de eu até não saber como e duvidar na mente, não isenta a gente de falar com a boca. Pastor, mas a doença não tem cura, mas ainda assim a Bíblia diz sobre cura. Então eu falo com a doença, seca desde a raiz, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu tenho uma dívida impagável, não tem problema, porque quando a gente confessou Jesus, uma dívida impagável já foi paga, e Jesus é mestre em fazer isso de novo. Dívidas impagáveis sendo quitadas, doenças incuráveis, aleluia, que um diagnóstico médico já tinha condenado, mas agora pela fé eu digo a doença, saúde, eu digo a falta, abundância, eu digo a escassez, vai sobrar, não vai faltar, eu digo nesse lugar, ninguém desse lugar vai ficar desempregado, ninguém desse lugar vai passar nenhuma falta, todas as coisas cooperam para o nosso bem, aleluia, aleluia, obrigado Pai, eu vivo do que eu creio, Deus vai prover de novo, todo recurso, habilidade, que precisamos para o cumprimento da visão celestial, do propósito divino. Hoje nós falamos, eia, cala, emudece, toda a voz de incredulidade, tudo aquilo que estava dizendo para nós, não vai dar certo, não vai chegar, não vai acontecer, nós dizemos, cala a boca diabo, em nome de Jesus Cristo, nós calamos a tua boca, oh, aleluia, com a palavra da fé, obrigado Pai, em nome de Jesus, eu recebo Pai, para nunca mais soltar, oh, aleluia, isso, fala isso, não precisa temer, venha o que vier.
essa provisão, por essa graça, Pai, por esse favor, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Aleluia. Provisão, Pai. Aleluia. Deus se move. Deus se move em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus se move. Deus se move. Oh, aleluia. Vai haver, Pai, suprimento, vai haver favor, vai haver graça, vai haver unção, vai haver, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tudo, Pai, o que precisamos, Pai. Tudo que precisamos, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Salvação, provisão. Aleluia, eu falo. Cada um desses instrumentos sendo tocados, cada uma dessas cadeiras sendo ocupadas para o seu propósito. Cada um desse lugar, Pai, cumprindo o seu propósito. Vamos ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E nas promessas de novo. Oh, aleluia. Venha o que vier, irás prover de novo. Oh, aleluia. Eu creio no Senhor, Pai. Eu creio no Senhor, Pai. Aleluia. 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 Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela inspiração, Pai. Obrigado pela inspiração, Pai, para falar, Pai. Para falar a respeito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe, gente, olha só, diante de uma tempestade, enquanto os discípulos estavam ali com medo, achando que ia morrer, Jesus, ele não disse para eles assim, depois que ele falou com a tempestade: cala, emudece. Jesus não disse para os discípulos assim: tá vendo? Ainda bem que eu estou no barco, se vocês não me chamam, nossa, como é que ia ser? Não, ele ainda disse para os discípulos: por que vocês são tímidos? Por que vocês são tímidos e não falam com a tempestade? E manda ela calar a boca. Sabe o que a gente precisa às vezes é mandar calar a boca as coisas. Teve um profeta uma vez que Deus mostrou para ele um vale de ossos sequíssimos. O profeta não era bobo nem nada quando Deus disse para ele: e aí, rola? Você acha que acontece alguma coisa? Ele disse: não, tu sabes. O que Deus disse para ele? Então fala, então profetiza, então fala inspirado. O que você precisa para falar inspirado? Às vezes a gente fica esperando para ver o que o pastor vai fazer, para ver como que vai ser. Não, fala inspirado. Fala inspirado, fala aquilo que você está precisando. Chama a existência as coisas. Aleluia. Aleluia. O louvor pode vir comigo. Aleluia. A gente não acabou não. A gente não acabou não. A gente tem que sair dessa esfera às vezes da religiosidade. Não, eu já sei como é que é. Ele vai falar, vai cantar uma música e acabou. Eu vou embora para casa para ver o que vai comer. Não, não vai acabar. Não vai acabar enquanto a gente não tomar uma atitude. Enquanto a gente não tomar uma atitude diferente, não acaba não, fião. Não acaba não. E o pastor José Roberto sempre diz: a gente não muda porque ainda está confortável.
O dia que a situação ficar desconfortável, a gente faz alguma coisa para mudar. Você já tentou tantas vezes, que tal agora falar com a circunstância? Junta no colarinho do diabo e fala: solta o que é meu. Aleluia. E eu digo a você, dinheiro que é nosso, dinheiro que é dos filhos de Deus, desse povo, arranca-te e solta de onde você está e venha para esse lugar. Por isso eu falo, contratos vão ser assinados, coisas vão acontecer nesse lugar, emprego vai chegar para você, carro novo, casa nova, coisas. Como que vai ser? Eu não sei, pastor, eu nem tenho um salário fixo. Quem disse que você precisa de um salário fixo para ter uma casa? A palavra está na sua boca, aleluia. Quantas coisas a gente tem que o dinheiro não compra? Oh, aleluia, obrigado, Pai. Eu chamo a existência todo o recurso, todo o favor, Pai, do Senhor, toda a habilidade, toda a ferramenta que não temos, para que isso venha chegar para os teus filhos. Eu sei, Pai, que a tua palavra é carregada de poder, e quando ela é ministrada, algo acontece. O Senhor diz que ela não volta vazia, mas algo, Pai, está se manifestando na vida desse povo. E eu vou ver, Pai, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas trabalharem menos e ganhar mais. É isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Chega de agora ser sugado no emprego, de ficar todos os dias naquele lugar e falar: eu não posso ir para o culto. Chega desse tempo de que você não pode estar aonde Deus quer que você esteja. Aleluia. Nós vamos estar sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa, e nada vai faltar. Nós temos ousadia para falar com a circunstância, e todo monte de problemas sai em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Já funcionou no passado, vai continuar funcionando. A palavra de Deus é uma verdade. Aleluia. A gente não chegou até aqui à toa. Quantos testemunhos de livramento, de coisas que eu tenho ouvido nesse lugar. Vocês são guardados, protegidos. Começa a dar ouvido para Deus. Deus é bom, as coisas estão acontecendo. Esse é o ano do mais e mais. Muita coisa vai acontecer. Ainda nem começou. E se não chegou ainda é porque já está a caminho. Eu não sossego enquanto eu não ver tudo no lugar. Aleluia. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar crendo naquilo que Deus disse até o fim. Aleluia. 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 Eu recebo, Pai, da sua palavra. Eu recebo, Pai. Eu lambano, eu seguro com a intenção de nunca mais soltar. É meu e pronto, acabou. É meu e pronto, acabou. É meu e pronto, acabou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sim, esse é o espírito da fé que cala a incredulidade. Cala a boca, Satanás. Já deu certo. Cala a boca, Satanás. Já é nosso. Cala a boca, Satanás, já chegou. Cala a boca, Satanás, eu sou curado. Cala a sua boca. Oh, aleluia. Quem fala comigo é Deus. Quem me inspira é a palavra. Eu me movo pela palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. A tempestade não vai roubar minha fé.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti. O Senhor é o nosso provedor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Pode se sentar. Quero falar bem rapidamente com vocês a respeito de dízimos e ofertas. E não existe outra pessoa melhor para a gente usar como exemplo. Aqui, falando de dízimos e ofertas, já se tratando de um assunto, já que nós estamos falando da fé, amém? E o pai da fé, a Bíblia diz que é Abraão. Abraão foi o pai da fé. O pastor falou algumas coisas a respeito de Abraão. E eu me lembrei de um texto em Gênesis, no capítulo 22, diz assim, Gênesis 22, 1, 22, 2. Acrescentou, Deus estava falando algumas coisas com Abraão, vou ler a partir do primeiro. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, queridos, nós somos provados na nossa fé. Nós somos provados na nossa fé com relação à saúde divina no nosso corpo. Nós não somos provados para sermos reprovados, mas nós somos provados para nós sermos aprovados. A intenção de uma prova na autoescola não é te reprovar, mas é testar o seu conhecimento para que você seja aprovado e tenha a sua habilitação. Quando Deus ele prova alguém, é sempre no sentido de aprovar e não de reprovar. E aqui Deus fez isso com Abraão, ele lhe disse, Abraão respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. E sobre uns montes que eu te mostrarei. Deus ele falou com Abraão a respeito de Abraão oferecer como sacrifício Isaque, não dinheiro. Então não tem, você vai falar assim, alguém pode falar, não tem relação do filho com o dinheiro. Mas naquela época não existia oferta em dinheiro, não existia templo. Aquilo era antes da lei ainda. Quando a gente vê em Gênesis, se eu não me engano, é no capítulo 15 ou 13. Aqui mais para trás um pouquinho, Deus fala, quando Abraão ele conversa com Melquisedeque, que era o sacerdote naquela época, Melquisedeque chega e entrega algumas coisas para Abraão, e Abraão devolve o dízimo, a primeira vez que a palavra dízimo é representada na Bíblia naquele instante, quando Abraão oferece a Melquisedeque o dízimo de todas as coisas que ele tinha adquirido naquele instante. E o dízimo ali era bem antes da lei. Então, hoje, as pessoas, de forma muito errônea, elas dizem aí fora, no YouTube, e principalmente quem tem problema com prosperidade bíblica, vão falar que dízimo é coisa de antiga aliança. Não, dízimo é coisa de antes da antiga aliança. Porque na época de Abraão não existia aliança. Quando você vai estudar um pouquinho as Escrituras, a velha aliança ela é constituída em Moisés, quando sai o povo para o deserto e lá, onde o pastor leu sobre números, a terra prometida, todo aquele contexto é onde surge a antiga aliança. Mas Abraão é na época dos patriarcas ainda. E Abraão ele tinha um coração tão generoso com Deus, que Deus, sabendo que ele tinha esse coração generoso, ele pegou e ele pôs Abraão à prova, a ponto de dizer a Abraão, eu posso pegar um mês do seu salário, se eu te pedir, você me daria? Se você recebe no dia 5, e no dia 5 mesmo eu falar com você assim, pega todo o teu salário e oferte à igreja. A igreja está querendo roubar. Não, queridos, é o princípio para ser estabelecido. Não estou falando para ninguém fazer isso, até porque a nossa intenção nunca aqui é tirar dinheiro de ninguém, mas é ensinar um princípio bíblico que Deus ele quer muito mais te abençoar quando Ele te pede algo do que tirar de você. Porque Deus, ele nunca fica devendo nada a ninguém. E assim foi com Abraão. Naquele tempo, quando Abraão estava indo sacrificar Isaque, no verso 8, quando Isaque pergunta para Abraão assim, pai, eu estou vendo aqui, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, e cadê o sacrifício? Abraão, não sei falar nada, virou e falou assim para Isaque, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos.
Deus não falou para ele assim, eu vou te matar, ou eu vou te oferecer. Abraão, vivendo pela fé, disse, Deus proverá para si um sacrifício. Então, quando Deus ele nos pede uma oferta, ou quando Deus ele nos instrui a devolver o dízimos e a oferta, Ele está nos dando a oportunidade de confiar nele a ponto de, quando a gente integrar aqui no gasofilácio o nosso dízimo e a nossa oferta, a gente dizer assim, Deus vai prover para si o sustento na minha casa. Deus, Ele é a minha provisão. Deus, Ele é a minha fonte. E ainda que eu tire da minha fonte e semeie ali quantas vezes necessário for, eu nunca vou ter falta, porque quem tem a fonte nunca vai ter falta. E se você tem essa consciência pela fé, porque hoje tudo que nós fazemos não é segundo a lei, mas é segundo a fé. Nós vemos quando Paulo está instruindo aos Coríntios, ele fala que nós devemos dar não com tristeza ou por necessidade da nossa casa, da nossa vida, mas nós devemos dar com alegria, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Nós vemos em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles veem Simão dando a oferta de um terreno que ele tinha, e ele viu aquele glamour da oferta, ele falou assim, para Safira, vamos vender e vamos dar também, só que vamos fazer o seguinte, não vamos dar tudo, nós vamos falar que damos tudo, mas nós vamos reter um pouquinho e vamos dar só uma parte. Eles foram reprovados a ponto de morrerem naquele instante. Por quê? Porque o coração deles não era um coração generoso, mas era um coração que queria receber recompensa. Era um coração que queria ser visualizado por outros. Ao passo que Deus, ele não olha para o que sai do seu bolso, ele olha para o que sai do seu coração, porque a oferta, antes de sair do seu bolso, ela nasce no seu coração. E eu quero dizer algo para vocês, não endureça o seu coração quando Deus disser algo para você fazer e se manifestar e tomar passos de fé, porque nós vemos na palavra e na vida de muitos homens de Deus que tiveram ousadia e intrepidez de dar passos de fé e a vida deles serem transformados financeiramente, na saúde, em todas as áreas. Como o pastor disse, salvação é sozo, e sozo é cura, salvação, é preservação e é também prosperidade que está ligado a sustento de Deus, ao cuidado de Deus, à provisão de Deus, e nunca vai faltar. Amém? Com essa consciência, eu queria que os diáconos pudessem passar. Eu quero dizer para vocês, querido, a gente nunca vai ganhar de Deus e dar mais para Ele do que Ele pode nos dar. Porque a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. E através desse poder eu declaro sobre toda essa igreja, sobre a nossa vida, não vai faltar. E pode ser sim que tenham igrejas que falem de oferta, querendo se enriquecer, isso Deus vai tratar com eles, não cabe a nós, mas o nosso papel como cristão é obedecer o princípio em trazer aqui, o que vai ser feito daqui para lá, a Bíblia fala assim, que são homens naturais que recebem, mas quem testifica que recebeu é aquele que vive eternamente. Então é Deus quem valida a sua oferta, e não o que eles fazem com ela. Então fica com o princípio, mas eu quero deixar bem claro que aqui nós temos um cuidado de sempre prestar conta de tudo que é feito. E nós vemos tudo que é feito, nós vemos a igreja crescendo, nós vemos os ar-condicionados, nós vemos a reforma. E eu posso dizer, porque eu convivo com o meu pastor, eu estou ao lado dele, ele não tira R$1 daqui dessa igreja. Quando ele vai comprar algo, ele chama algumas pessoas envolvidas e ele fala, estou querendo fazer assim, parcelar assim. O que vocês acham? Porque ele tem um cuidado de que a igreja ela cresça de uma forma unânime. Porque nós não estamos aqui por conta de um lugar físico manter apenas aberto, não. Porque esse lugar físico pode fechar e abrir outro. Mas nós estamos aqui envolvidos com a obra porque nós queremos ver pessoas transformadas. E é o seu dízimo e a sua oferta que vai manter esse lugar aberto e cada vez mais crescendo para transformar as pessoas. Amém? Pai, eu quero se coloque de pé, queridos. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela generosidade no coração de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque nós não damos por necessidade ou por avareza, mas nós damos, Pai, porque nós te amamos. Ainda que não tivesse nada escrito na Tua palavra a respeito de dízimos e ofertas, eu, Pai, e toda essa igreja, a gente contribui porque nós somos gratos. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei, Pai, que eu estava
condenado à morte eterna, e o Senhor me deu vida. E essa vida não tem preço, Pai. E ainda assim o Senhor é tão bom comigo, o Senhor não pede nem tudo, o Senhor só faz um compromisso comigo de eu dar os 10% e ainda mais um pouco de que surge no meu coração. E eu sei que sempre quando o Senhor coloca algo no meu coração, Pai, não é para me tirar, mas é para me acrescentar e prosperar ainda mais. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um. Eu declaro que eles irão romper, prosperar. E esse ano, Pai, nós entramos no segundo semestre desse ano. E nós vamos ver a boa mão do Senhor em manifestação de tudo aquilo que nós vemos declarando, rompendo em fé, se materializando, Pai, nesses dias. E até o final do ano nós vamos ouvir testemunhos poderosos, Pai, porque nós confessamos isso e é isso que nós vamos ver, porque nós temos o que dissemos e porque nós dissemos crendo, nós veremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Obrigado, Cláudia. A gente só vai dar uns recadinhos aqui para a gente encerrar, tá bom? Fica à vontade, gente. Pode se assentar. Eu sei que hoje ali tem a cantina da Selma, né? Tem bolo de cenoura, aleluia. Pega lá, né, viu? Bolo de cenoura top, 5 contos só a cada, viu? Lembrando que é barato, viu, cara? Barato, cara. É o tipo de bolo tão gostoso que se cair no chão, você pega logo. Antes de 5 segundos, aleluia. Antes de 5 segundos, beleza, gente, beleza. Pega antes de 5 segundos, porque... primeiro, porque a igreja está limpinha. Segundo, porque não pode, senão o diabo beija. Porque o diabo, né? O diabo está no pé, né? Então, sabe, se demorar mais de 5 segundos, ele vai lá e dá um beijinho. Então, não pode, tem que pegar antes, tá bom? Mas tão gostoso que é o bolo, você pega. Tá ali com a Selma. Ela que coloca lá, né, naquela etiqueta do bolo que você está comprando não um produto, mas um propósito. Porque o mês que vem a gente já vai pagar a 9ª parcela dos ar-condicionados. Olha, a gente já fez em 10 vezes, já falta só 2 para acabar. Aí acabou essa, lógico que nós vamos comprar mais, né? Por lá no fundo, para o Marcelo não suar mais tanto no verão, né? Em nome de Jesus. Essa semana agora, então, quinta-feira a gente está de volta, o culto às 8 da noite, né? Sábado vai ser o simpósio, Ministério de Socorros. Quem aí deu o seu nome para a van, fique atento lá no grupo que a gente vai falar o horário, como é que vai ser, a saída, as coisas, tá bom? A van vai sair daqui da porta da igreja, então até vai ter o estacionamento aqui, se você quiser vir com o seu carro, deixar aqui, para depois a gente ir para lá, tá bom? O que mais? Festa das crianças, que pode ir a família toda, né? Mas tem o nome, Festa das Crianças, mas é dia 19/10, pode ir, né, Beatriz? Todo mundo, igual foi o ano passado, vai ser top. Mais para frente agora a gente vai dar maiores informações, né? Que a gente com certeza vai precisar da ajuda de vocês para fazer algumas coisas lá, né? O que mais aqui? Isso aqui é importante. Dia 18 do mês que vem é o dia Verbo da Vida de Missões. Amém? Esse ano a gente vai, né, tá com esse tema aí, uma alegria chamada África. O dia Verbo da Vida de Missões, gente, é um dia especial mesmo. Todas as igrejas do Verbo da Vida no mundo inteiro comemoram esse dia. E aí, o que acontece? A gente tem uma camiseta aí que vai ser vendida. Tem aqui a foto da camiseta, Marcela, põe aí para mim, por favor. A gente, de fato, não arrecada nada, entendeu? A gente não está ganhando nada com a venda dessas camisetas. A gente só disponibiliza as camisetas, porque eu achei bem bonita. Se você quiser também adquirir, pode procurar a Maria, dar o seu nome para ela, porque aí eu não sei do valor ainda, mas daí ela vai falar dos valores. Mas não deve ser mais ou menos uns 50 contas, assim, entendeu? Mas é porque nesse dia, gente, como é um dia especial, a gente tem o costume de vir até caracterizado a respeito de um país, né, ou uma nação que está no seu coração. Ai, pastor, meu coração tá, eu quero conhecer lá a Itália. Então venha com uma pizza na mão. Cadê? Não é assim não. Cadê? Um salgado, né? Não sei, brincadeira, nem sei se tem.
Mas como esse ano é a África, então a gente vai vir de africano, né? Aleluia. Então deve ter um turbante aí, um negócio para você pôr na cabeça, uma roupa colorida, sei lá, alguma coisa. A camiseta também. Eu não quero, tenho vergonha. Então compra a camiseta, vende. Mas não precisa ficar com vergonha de vir, porque todo mundo vem. Eu sei porque no começo, quando a gente fazia, a gente falava, gente, pode vir, né? Como um país que você tem no coração, tal, né? Aí, tinha gente que às vezes não vinha porque tinha vergonha. Eu sei que é. Mas agora, quando tem mais gente, daí você vê o outro fazendo, você, queria fazer também. Aí você fica legal, todo mundo vai. A própria igreja vai estar decorada nesse dia, para que a gente possa celebrar mesmo os nossos irmãos, junto com os nossos irmãos lá da África, que estão recebendo a palavra, recebendo provisão, recebendo em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que Deus tem para eles naquele lugar. Sabe, a gente tem ouvido testemunhos a respeito do que Deus está fazendo lá na Angola, através do rema, a palavra da fé chegou naquele lugar. Amém? E aí tem gente lá agora que está já voando, né? E aí, enfim, eu encorajo você a procurar a Maria, se você quiser, a camiseta, procura hoje, porque a gente tem que fazer o pedido um quanto antes, porque senão não dá tempo de a camiseta chegar. Vai fazer amanhã já? Então pronto. Então, procura, manda um zap para ela, que oportunidade, gente, só tem franja, não tem rabo de cavalo, entende? Só você pega na ida, quando ele está indo embora já era, não tem rabinho para pegar, você pega na franja. Então, a oportunidade é hoje, amém? Então, beijo no coração, amo vocês, a gente vai se falando e tenha uma semana abençoada, provida, se prepara, porque boas notícias vai chegar no seu telefone, no seu e-mail. Se você não tem Pix ainda, faça um Pix, amém? Porque tem gente que não tem Pix, não precisa levantar a mão, mas se você não tem Pix, eu aconselho você, faça um Pix, porque grandes valores vão chegar via Pix, ninguém vai trazer uma mala de dinheiro para você, amém? Então aí já está se movendo pela fé, para que Deus possa te alcançar. Beijo no coração, em nome de Jesus.